Olá, galera das finanças. Estamos começando mais uma videoaula de orçamento de capital. Já vimos como que se determina, como que se calcula aqueles fluxos de caixa, os valores do fluxo de caixa para os grandes investimentos corporativos. E agora nós vamos falar das técnicas de orçamento de capital. Muito bem, uma vez que nós temos já o fluxo de caixa, então nós vamos analisar esse projeto por meio dessas técnicas de orçamento de capital. Vamos lá. As principais técnicas que a gente comumente utiliza são essas três primeiras aqui: o payback, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Isso é o comum que se vê em todo o curso de finanças. Nós vamos avançar um pouquinho mais, vamos falar de perfis de valor presente líquido, índice de benefício-custo também é muito comum ser utilizado, e vamos falar um pouco de projetos com vidas desiguais e alternativas. Eu tenho seguido principalmente o livro do Gitman, tá? Então me utilizo de muitos exemplos do próprio livro. Então os objetivos dessa videoaula: compreender o papel dessas técnicas, especialmente período de payback, VPL e TIR, no processo de orçamento de capital, no processo em que você tem que tomar essas decisões. E lógico, para que a gente possa compreender, precisamos aprender a calcular, a interpretar, a avaliar cada uma dessas técnicas, tá? O payback, o valor presente líquido, a TIR modificada, índice benefício-custo, tá? Depois vamos utilizar os perfis de valor presente líquido para comparar essas técnicas e discutir o uso dessas técnicas para projetos com vidas desiguais. Começamos então com um exemplo. Esse exemplo, como eu havia comentado, é do livro do Gitman, Princípios da Administração Financeira, Lawrence Gitman. E são exemplos que a gente vai seguindo, né, praticamente o mesmo caso, como se fosse um estudo de caso, para compreendermos essas técnicas. Vamos lá, a Hornet Company é uma metalúrgica de médio porte que atualmente está analisando dois projetos. O projeto A exige investimento inicial de 42 mil e o B, projeto B, investimento inicial de 45 mil. As entradas operacionais de caixa relevantes projetadas são apresentadas a seguir, tá? Então aqui estão as entradas de caixa no formato de tabela, tá? Mas a gente está acostumado a visualizá-las, né, no formato de fluxo de caixa. Então aqui, projeto A, com seu investimento inicial, como é um desembolso da empresa, colocamos com a flechinha para baixo. Aqui o B, 45 mil, e aqui as entradas, tá? A título de exemplificação apenas, né, aqui todas as entradas são iguais, período de 5 anos, e no projeto B as entradas são diferentes. Como que eu calculo o período de payback? O payback é muito simples, muito intuitivo, tá? Dá até para fazer de cabeça em alguns casos. Em linhas gerais, assim, ó, essa linha horizontal aqui numerada de 0 a 5 é a linha do tempo, tá? Então eu começo o meu projeto no tempo zero, ao longo do período vão correndo os dias e os meses até que eu fecho o primeiro ano. Fechou o primeiro ano, se eu comecei, por exemplo, o projeto lá no dia 1º de janeiro, e aqui eu tenho janeiro, fevereiro, enfim, todos os meses, 31 de dezembro, eu estou aqui exatamente nesse ponto da linha do tempo, e aí começa a correr o segundo ano, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro fechei o segundo ano. Então o período de payback é o ponto na linha do tempo em que o somatório das entradas de caixa operacional, esses 14 mil aqui, é o ponto em que a soma desses valores se igualam aos 42 mil, ao investimento inicial, tá? Teoricamente seria o momento, né, na vida útil do projeto em que os valores que eu recebi do projeto como consequência da execução do projeto cobrem o valor investido, tá? Então se eu fizer uma conta de cabeça aqui,
No primeiro ano arrecadei 14 mil, no segundo ano mais 14, 14 mais 14 dá 21 mil, 28 mil, desculpe, 28 mil. Mais 14 do terceiro ano dá exatamente 42 mil. Então 14 mais 14 mais 14, 42 mil, que é o valor do investimento inicial. Então o período de payback desse projeto seria exatamente aqui no ponto dos 3 anos. Então 3 anos é o período de payback do projeto A. Vamos ver o projeto B. Investimento inicial de 45 mil. No primeiro ano foram arrecadados 28 mil, gerou de caixa 28 mil. No segundo mais 12, 28 mais 12 vai dar 40 mil. Tá? No terceiro ano, 10 mil. Se eu somar 40 mais 10 dá 50, ultrapassa o investimento inicial. Então, exatamente aqui no segundo ano, 40 mil, exatamente no terceiro, 50 mil. E aí eu posso concluir que esses 10 mil, se eu fizer assim considerando a hipótese de que esses valores de fluxo de caixa anuais aqui, eles são arrecadados ao longo do ano de forma uniforme. Por exemplo, imaginemos que esse projeto seja a construção de uma loja ou a construção de uma loja, e que essa loja ao longo dos anos vai tendo uma geração de caixa, né? E essa geração de caixa de 28 mil, por exemplo, é uma consequência do somatório dos caixas dos meses de janeiro, fevereiro até dezembro. Tá? E aqui no segundo ano eu começo a contar de novo, começo a contar do zero. Tá? No terceiro ano a mesma coisa. Então até aqui esse ponto na linha do tempo foram arrecadados 40 mil. E aí eu entro no terceiro ano, tá? E vou arrecadando um pouquinho por mês. Se essa arrecadação for uniforme, na metade do terceiro ano, que seria aqui, ó, em 2 anos e meio, eu teria arrecadado 5 mil reais desses 10 aqui. Então 28 mais 12 mais 5, eu tenho exatamente os 45 mil. Tá? Então o período de payback do projeto B é de 2 anos e meio, o projeto A de 3 anos. Tá? Esses valores quebrados é mais chatinho de calcular, mas não é difícil não. Tá? É meio intuitivo, tem que fazer uma regrinha de 3, é bem tranquilo. Tá? Tranquilo, vamos seguindo alguns comentários, né? Então esse período de payback, ele mede quanto tempo, em anos ou meses, a empresa vai precisar para recuperar o investimento inicial. Tá? Mas naturalmente nós estamos determinando esse payback, quebrando uma das principais regras da matemática financeira que nós aprendemos lá nos primórdios da nossa, do momento em que nós aprendemos a fazer cálculo de juros, de taxa de juros. Né? Então a primeira regra, quando a gente começou a utilizar HP 12C, ou quando tivemos a primeira vez matemática financeira, é que não devemos somar valores em diferentes períodos do tempo. E aqui a gente está fazendo exatamente isso. Então nós estamos quebrando uma das principais regras da matemática financeira. Tá? Esse é um problema do período de payback, que nós chamamos, para diferenciar do modificado, seria um período de payback simples, vamos dizer assim. Tá? Então ele simplesmente você vai somando o dinheiro e vê quanto tempo leva para recuperar o investimento inicial. Isso seria muito correto se não houvesse taxa de juros, se não houvesse inflação. Mas tem, né? E o período de payback máximo aceitável é fixado pela empresa, ou seja, a empresa que trabalha com projetos e que tem uma equipe que analisa projetos, geralmente, estrategicamente, a empresa vai dizer, olha, nós só vamos aceitar projetos abaixo de X anos. Né? Por exemplo, nós só aceitamos projeto abaixo de 3 anos, ou nós só aceitamos com payback, né? não o projeto com payback abaixo de 3 anos, ou nós só aceitamos projetos com paybacks menores que 5 anos, ou 7 anos, enfim. Esse estabelecimento pela parte da empresa do período de payback máximo, ele é arbitrário. Tá? Mas a gente sabe que, dependendo do tipo de negócio, ele poderá ser aceito um período maior ou um período menor. Tá?
Se o período de payback encontrado para o projeto for menor que o máximo aceitável pela empresa, né, o projeto deverá ser aceito. Máximo aceitável de recuperação, ou seja, recuperar o capital investido. Né? Se o payback ou o período de payback for maior que o máximo aceitável de recuperação pela empresa, o projeto vai ser rejeitado. Tá? Essa técnica é muito utilizada por empresas de grande porte para avaliar os pequenos projetos. Tá? Então, projeto pequenininho que não seja valores assim muito altos, que vá causar algum problema no fluxo de caixa geral da empresa, você faz uma avaliação intuitiva e verifica só o payback e para nessa técnica, nem avança nas técnicas seguintes. Tá? Conversava com um aluno outro dia, ele dizia que tinha que trocar o motor de uma bomba, do equipamento, né? Que a bomba mais antiga dava muitos problemas, e eles chegaram à conclusão que uma bomba nova aumentaria o faturamento deles em X reais aí por mês. Né? E aí foram conversar com a direção para trocar isso. O diretor simplesmente fez um cálculo de payback. Quanto que vai gerar mais de caixa por mês? X reais. A bomba custa tanto. E aí já calculou o payback. Em 7 meses eles recuperaram o investimento, pronto, compraram a bomba. Tá? Agora, empresas de pequeno porte, muitas vezes nem avançam nas demais técnicas e todos os seus projetos, ou a maioria deles, são avaliados somente pela técnica de payback. Tá? Ele é muito simples, é intuitivo, leva em conta os fluxos de caixa, não leva em conta lucros contábeis. Tá? Geralmente ele é usado como complemento de outros métodos, tá? Ou outras técnicas que nós vamos ver daqui a pouco, como o valor presente líquido e a TIR, né? A taxa interna de retorno. Tá? Uma deficiência, como eu havia colocado, né, do período de payback, duas deficiências eu diria. Uma delas é que o tempo máximo determinado pela empresa é um número arbitrário. Né? E também não realiza a soma dos fluxos de caixa fazendo o desconto pela taxa de juros. Tá? Então ele não considera integralmente o valor do dinheiro do tempo. Tá? Então, por um lado, eu não sou rigoroso na parte de soma do dinheiro, né? O certo seria eu utilizar o desconto, mas como eu já determino o período de forma arbitrária, isso acaba não sendo um problema. Tá? O período de payback ele depende muito do tipo de negócio. Tá? Por exemplo, negócios ou projetos que envolvam investimentos em equipamentos de alta tecnologia ou em software, que nós sabemos que são coisas que ficam obsoletas com mais tempo, em menos tempo. Né? Então você fazer um investimento em hardware ou software, você sabe que em um tempo relativamente pequeno você vai precisar mexer novamente, porque aqueles equipamentos tornar-se-ão obsoletos. Né? Então, geralmente, projetos na área de TI, tecnologia da informação, as empresas exigem um payback menor, tá? Geralmente 3 anos no máximo. Tá? Agora, se eu vou fazer um investimento em florestas, por exemplo, vou plantar árvores, e a árvore leva aí 7 anos para ficar adulta, né? Para mim começar a fazer a colher, vamos dizer assim, né, os frutos do meu investimento, eu tenho que considerar isso. E aí paybacks maiores são aceitáveis. Né? Então, dependendo do tipo de negócio, se aceita períodos de payback maior. Tá? Alguns exemplos aqui, né, para a gente compreender, né, as limitações do período de payback, o quanto eu não posso me basear somente nele. Né? Então, aqui 2 projetos, projeto Gold e projeto Silver, com o mesmo investimento inicial de R$50 mil cada um, com o mesmo período de payback. Tá? Se eu fosse olhar os projetos, poxa, são iguais, é indiferente. Olhando apenas payback, sim, né? Mas se eu observar as entradas de caixa ao longo dos anos dos projetos, vejam que no projeto Gold eu tenho um valor relativamente baixo nos anos 1 e 2, e um valor alto aqui no ano 3. Tá? E o payback, aliás, o projeto Silver com o mesmo payback, é o contrário. Eu já no primeiro ano tenho
uma entrada bem alta de caixa. Tá? Então, apesar dos dois levarem 3 anos para recuperar o investimento, nesse projeto Silver, no primeiro ano eu já garanto aqui a recuperação de 80% do meu investimento. Tá? Nós vimos, quando aprendemos a montar os valores dos fluxos de caixa, a gente viu que o investimento inicial é um valor relativamente correto assim, em termos de margem de erro, porque você faz um orçamento e você determina quanto que você vai gastar no seu projeto. Agora, o cálculo dessas entradas de caixa operacionais, ele vai muito na estimativa, né? Então, nós vimos que esses valores, a gente precisa estimar uma receita anual, estimar despesas anuais para chegar ao valor da geração de caixa. Então, imagina que você vai fazer hoje, né, uma previsão de receita e despesa para daqui a 5 anos. À medida em que você se afasta do tempo zero do projeto, a sua margem de erro vai aumentando, porque você não sabe o que vai acontecer com tanta precisão nos próximos, ou daqui a 5 anos. É mais fácil eu prever o caixa do mês que vem do que do primeiro mês de janeiro de 2030, por exemplo, né? No primeiro mês do ano de 2030, tá? Porque até lá muita coisa pode acontecer, não sei como que vai estar a economia, não sei qual vai ser qual governo que vai estar, né? Quais as políticas econômicas do governo que vai estar no poder naquele momento, eu não sei como que vai estar o mundo, se vai ter mais guerra, mais pandemia. Então, à medida que eu me afasto do tempo zero, esses valores aqui, eles têm uma margem de erro menor. Tá? Então, se eu sou conservador, eu vou querer garantir a recuperação do meu projeto o quanto antes. Pensando nisso, esse projeto Silver, ele seria preferível, apesar de os dois, o Silver e o Gold, terem o período de payback em 3 anos. Tá? Então, são aspectos que a gente deve levar em conta. Um outro projeto, um outro exemplo de comparação, projeto X e Y, tá? Os dois com 10 mil de investimentos, projeto X 2 anos de payback, projeto Y 3 anos. Pensando em payback, eu optaria pelo projeto X. Porém, tá? Eu observo que o projeto X ele vai diminuindo os seus valores. Começa com 5 mil, cai para 1.000, cai para 100. Poxa, se esse valor de 100 é um valor estimado com uma determinada margem de erro, eu estou numa linha muito tênue entre o lucro e o prejuízo aqui. Né? E uma outra coisa interessante dos projetos é que, como nós temos que tomar uma decisão, nós colocamos um final no projeto. A própria definição de projeto diz, né, que ele tem começo e tem fim. Né? Nós não podemos considerá-lo ad infinitum, né, que o projeto não vai terminar nunca. Mas sabemos que geralmente eles permanecem por bem mais tempo do que aquele tempo do projeto. Por exemplo, faço um projeto de uma loja ou de uma reforma de uma loja para 5 anos, não necessariamente quando der 5 anos eu tenho que interromper e fechar o meu negócio. Tá? Eu vou emendando, vou continuando. Então é muito provável que, no caso desses dois projetos, que eles vão continuar por mais tempo. Tá? E se esse projeto X está decaindo a receita, eu posso inferir, imaginar que lá no ano 6, 7 eu vou estar no prejuízo. Né? E aí vou ser obrigado a interrompê-lo aqui, apesar dele ter um payback menor. Já o projeto Y, ele é mais consistente, ele está intercalando valores de 3 a 4 mil. Então, se eu desejar ampliá-lo, né, no longo prazo eu vou ganhar muito mais dinheiro com ele. Tá? Então, o projeto Y, apesar de maior payback, ele seria preferível. Por isso que nós precisamos utilizarmos das outras técnicas para fazer uma análise geral envolvendo mais de uma técnica, não somente período de payback. Tá? Bom, é possível também eu fazer o payback descontado. Né? A gente viu que o payback não considera, o cálculo do período de payback simples não considera o valor do dinheiro no tempo. Né? E aí, se eu fizer o desconto por uma determinada taxa de juros, né? Calculando a soma dos fluxos de caixa descontado, eu resolvo esse problema. Tá? E o período de payback descontado também vai levar o mesmo
vai utilizar do mesmo critério, a empresa vai dizer qual é o período máximo aceitável para os seus projetos, tá? Então vamos a um exemplo aqui. Projeto com desembolso de R$300, investimentos de 300, entradas anuais ao longo de 5 anos de R$100 e custo de capital de 2,5% ao ano, tá? Então aqui as entradas de caixa, R$100 por ano. Aqui o fluxo de caixa acumulado não descontado, ou seja, no primeiro ano, lembrando aquela ideia, né, que eu vou somando. Primeiro ano entrou 100, segundo ano mais 100, 100 mais 100 vai dar 200. Terceiro ano entrou mais 100, fechou 300. Então, período de payback simples, não descontado, 3 anos. No terceiro ano, né, eu consegui somar. Opa, vou voltar aqui. Eu consegui somar no terceiro ano o equivalente ao investimento inicial, período de payback não descontado, 3 anos. Se eu quiser fazer descontado, eu vou ter que fazer o desconto dessa taxa para cada valor no tempo, tá? Eu acho que fica melhor utilizarmos a HP para fazer esses cálculos. Então vamos colocar HP na roda aqui para a gente compreender da onde que saíram esses valores descontados aqui, 89, 79, 70, 62, 55, tá? Bom, esse primeiro valor aqui, no ano 1, ele é no final do ano 1, lembrando dos fluxos de caixa, né? O R$300 está no tempo zero, o R$100 está no número 1 da linha do tempo, tá? Eu não fiz a linha, né, do tempo, o esquema desse fluxo de caixa, mas só para a gente lembrar, né, vamos voltar a um outro projeto representado esquematicamente para a gente ter uma noção desse 0, 1, 2, 3, 4, 5. Naquele nosso primeiro exemplo, né, de 42 mil e 45 mil, projetos A e B, vejo que o investimento inicial está aqui no tempo zero, e aí a primeira entrada de caixa no período 1, ela acontece um ano depois, é no final do período. A do ano 2, 2 anos depois do período inicial e assim sucessivamente, tá? Então eu preciso me dar conta de que a primeira entrada ocorre um ano depois, tá? Então esse R$100 ocorreu um ano depois do desembolso de 300, tá? Qual é o valor descontado dele? Se eu levar ele para o ano zero, quanto que vai ser? Então eu vou utilizar uma continha simples aqui, básica, nessas teclas NI, PV e FV da HP, né? O período é 1, né? Então antes vou limpar aqui os dados, FCLX. 1 é o N. Opa, deu errinho aqui, cliquei 2 vezes no N. Então 1 é o N, ok. R$100 é o meu PV, só que, bom, vou deixar positivo. Se eu deixar positivo, ele vai dar minto, R$100 não é o PV, R$100 é o FV, né? R$100 é o FV. E agora eu chamo o PV, tá? O 100 está lá no 1, eu vou levar para o zero, então lógico, o PV vai estar no zero. Antes coloco a taxa, 12,5 é a minha taxa aí, chamo o PV. Agora sim. 88,89, arredondo para 89. Não preciso trocar de sinal, é apenas uma convenção da calculadora, né? PV e FV tem que ter valores contrários, tá? Então, esses R$100 que entrou um ano depois do início do projeto, se eu levar para o tempo zero, descontado a uma taxa de 2,5%, ele vai chegar no tempo zero a 89. Por isso que foi colocado 89 na tabela, tá? Se eu aumentar o meu N para 2, eu não preciso, veja que eu não preciso nem começar a conta de novo na calculadora. 2N, chamo o meu PV aqui de novo, 79, tá? Lá no terceiro ano, 3N, chamo o meu PV aqui, 70, tá? E assim por diante. Então assim que foram obtidos esses valores da coluna aqui, né, do descontado, tá? Apesar de haver uma previsão de entrar R$100 por mês,
aliás, por ano, R$ 100 por ano no projeto. Quando eu levo cada um desses R$ 100 para o ano zero, descontado a uma taxa de 12,5%, eles chegam com valores mais baixos. Quanto mais distante do tempo zero, menor é o valor que vai chegar. Tá? E aí, para mim calcular o payback descontado, eu preciso fazer a soma desses valores. 89 mais 79 dá 168. 168 mais 70, 238. Mais 62, 300. Opa, cheguei no 300, que é o valor do meu investimento inicial. Então, o payback descontado para esse projeto é 4 anos. E o payback simples, não descontado, é de 3 anos. E agora, qual que eu vou usar? Tanto faz, porque o período aceitável, o período máximo aceitável pela empresa é um período arbitrário. Se a empresa for trabalhar com payback descontado, ela pode utilizar como critério um período máximo maior. Se ela for utilizar não descontado, ela utiliza um período menor. Já que tanto faz o período, ela usa o não descontado para ficar mais fácil. Tá? Então, por esse motivo, que apesar do período de payback descontado ser mais correto, raramente ele é utilizado na prática, né? Porque ele é mais complicado de usar até que as outras técnicas, até que é o VPL, né? E o payback comum é muito mais fácil, né? Principalmente quando eu tiver períodos fracionados, quando eu tenho que contar com anos e meses, o payback simples é mais fácil de fazer do que o descontado. Tá? E esse período de corte, o tempo máximo que a empresa aceita, ele sempre vai ser definido de forma arbitrária. Ok? Bom, vamos a uns exercícios então de payback. Vou fazer o primeiro aqui só, daí vocês vão entender como é que é feita essas contas para ano quebrado, tá? Para mês, quando tem que envolve meses e dias. A Elysian Fields Incorporation, isso aqui é um exemplo do Gitman, um exercício do Gitman, tá? Usa um período de payback máximo de 6 anos e precisa optar entre dois projetos mutuamente excludentes. Lembrando do conceito de projetos excludentes, ou eu opto por um ou pelo outro, não posso utilizar os dois, tá? O projeto Hydrogen exige desembolso inicial de 25 mil, o Helium 35 mil. Usando as entradas de caixa esperadas dadas nessa tabela aqui, né, para cada projeto, calcule os seus períodos de payback e diga a qual deles atende aos padrões da Elysian. Lembrando que o atender aos padrões seria um payback menor que 6 anos. Como que eu faço? Vou fazer o mesmo sistema, né? Vou somando para verificar em qual momento eu vou atingir, no caso do projeto Hydrogen, qual momento da linha do tempo eu chego aos 25 mil, no caso do Helium, em qual momento da linha do tempo eu chego aos 35 mil. Tá? Então eu vou pegar cada um dos valores aqui, vou somando e vou verificar o acumulado para o projeto Hydrogen, cujo investimento inicial é 25 mil, primeiro ano 6 mil, segundo ano mais 6, 6 mais 6 dá 12. Terceiro ano entrou mais 8 mil, fechou 20 mil. Quarto ano entrou mais 4 mil, fechou 24 mil. Quase deu, né, os 25 mil. Ainda falta R$ 1.000 para mim fazer com que a soma das entradas seja igual ao investimento inicial de R$ 25.000. Tá? No quinto ano entra 13.500, mas eu não preciso de 13.500, eu preciso só de 1.000. Então isso me leva a concluir que o payback vai estar entre 4 e 5 anos. Tá? E aí eu preciso saber quantos meses vai dar. Então vai ser 4 anos e alguns meses. As entradas do quinto ano somam 3.500. Então esse 3.500 eu sei que vão ser gerados ao longo de 12 meses, ao longo dos 12 meses do quinto ano. Mas eu não preciso de 3.500, eu preciso só de 1.000. Esse 1.000 vai entrar ao longo de X meses. Se R$ 3.500 entram em 12 meses, R$ 1.000 vai entrar em X meses. Faço uma regra de 3 simples. 1.000 vezes 12 dividido por 13.500, obtenho um resultado de 3,43 meses, ou 3 meses mais 0,43 meses. Tá?
Então o meu payback vai ser 4 anos, 3 meses e mais uma parcela de mês aqui, uma fração de mês. Preciso transformar esse 0,43 mês em dias. Eu sei que em um mês tem 30 dias. Vou considerar raso aqui meses de 30 dias. 0,43 meses vai ter X dias. Faço de novo a regra de 3 simples, obtenho 12,9 dias. Arredondo para 13 dias. Então o payback do meu projeto Hydrogen vai ser 4 anos, 3 meses e 13 dias. Tá? Vamos ao payback do próximo projeto. Payback do projeto Helium ou Ilium. Faço a mesma coisa, vou somando, né? Primeiro ano entrou 7, segundo mais 7, acumulado no segundo ano 14 mil. Terceiro ano entrou mais 8, acumulado 22 mil. Quarto ano entrou mais 5, acumulado 27 mil. Quinto ano entrou mais 5, acumulado 32 mil. Estou quase no investimento inicial de 35, ainda faltam 3 mil, mas no sexto ano vão entrar 4 mil, então vai entrar mais. Então o meu payback vai ficar entre 5 e 6 anos. Preciso de novo fazer aquela regra de 3. Se 4 mil vão entrar ao longo de 12 meses do sexto ano, e só me faltam 3 mil vão entrar em X meses. Fazendo a regra de 3, agora deu um valor exato, deu 9 meses. Portanto, o meu payback é 5 anos e 9 meses. E aí eu verifico que os dois paybacks deram abaixo de 6 anos. Então a empresa poderia aceitar os dois, porém o projeto Hydrogen deu um período menor, né? Deu menos de 5 anos. Tá? Daí, pela lógica, optaria pelo projeto Hydrogen. Beleza? Então, aqui a resolução desse exercício. Os demais exercícios deixo para vocês fazerem. Em caso de dúvida, entre em contato no WhatsApp com o professor, que a gente vai resolvendo, tá? Então tem mais 2 exercícios de payback para calcular, a questão 2 e a questão 3, tá? Encerramos aqui a parte de payback, que é a primeira técnica. Vamos às próximas técnicas. A próxima, né, que é o VPL. Vamos à nossa segunda técnica de orçamento de capital, que é o valor presente líquido, tá? Ela parte da ideia básica de que os projetos vão criar valor aos proprietários das empresas, que são os acionistas, no caso de empresa de capital aberto, tá? Um exemplo bem simples: imaginemos que alguém compre uma casa por 250 mil reais, uma casa velha ou uma casa que exige alguns reparos, e aí gasta-se 150 mil para reformá-la. E aí você teve um gasto de 400 mil. Passou um tempo, você vende, ou imediatamente talvez, você vende essa casa por 500 mil reais. Tá? Então o VPL é a diferença entre o valor de mercado de um investimento e seu custo. Tá? Nesse caso específico aqui, você arrecadou 500 mil e gastou 400, ganhou 100 mil. Tá? Então, ela é a medida de valor, o valor que é criado ou é agregado, tá, no tempo presente, hoje, né, por um investimento que vai ser feito no futuro. Tá? Considerando que esse objetivo é o principal, né, os acionistas querem criar valor, né, para os seus negócios, então esse processo de orçamento de capital pode ser visto como uma pesquisa de investimento com valores presentes líquidos positivos. Tá? A fórmula matemática do cálculo do VPL, aqui está em inglês, NPV, que é inclusive NPV é a tecla, né, da HP, ela aparece os valores em inglês. NPV é a sigla em inglês de valor presente líquido, Net Present Value. O valor presente líquido, então, ele é o somatório dos fluxos de caixa, das entradas operacionais do projeto, descontados a uma taxa de desconto K, tá? Menos o fluxo de caixa inicial. Tá?
Lembrando que esses valores eu encontro na HP, nós vamos trabalhar na nossa aula com HP, não vamos fazer esses cálculos manuais, né? Então o NPV está aqui na HP, ó, em douradinho, né? O CF aqui está CFT, mas a gente usa o CFJ, né? CFJ, CF0, tá? Então essa é a fórmula matemática, eu posso simplificá-la como NPV sendo igual ao somatório dos fluxos de caixa no tempo T, vezes o coeficiente financeiro de valor presente, que vai fazer o ajuste para cada um dos valores, menos o fluxo de caixa no tempo zero. Tá? O critério de decisão, ou os critérios de decisão, são os seguintes: se o VPL der positivo, der maior do que zero para um projeto, aquele projeto pode ser aceito. Tá? Se o VPL dá negativo, ele está diminuindo o valor dos proprietários, então deve ser rejeitado. Se o VPL for zero, é indiferente aceitar ou rejeitar o projeto. Coloquei uma interrogação. Será que você deve aceitar projetos cujo VPL é igual a zero? Você vai estar trocando figurinha, não vai estar nem ganhando nem perdendo. Em alguns casos sim, né? Em outros casos não. Tá? Eu vou citar um exemplo em que aceitar um projeto com VPL igual a zero é interessante. Imaginemos que você tenha que desativar uma linha de produção, né? Porque aquele produto já está obsoleto, por exemplo, e é uma linha que você tem muitos empregados e que eles terão que ser demitidos. Haverá um custo social muito grande, um custo financeiro de indenização muito grande, e aí você encontra um projeto em que você pode aproveitar aquelas pessoas e aqueles equipamentos, mas o VPL do projeto não é positivo. Bom, você pode utilizar para evitar ter esse ônus, né, social e financeiro de demissão. E com o tempo você poderá achar um projeto com VPL positivo. Tá? Vamos aos exemplos. Vou utilizar aqui o mesmo exemplo do Gitman, projeto A e B da Hornet Company. Então, usando os dados da Hornet Company apresentados na tabela 2.1, vamos supor que o custo de capital da empresa seja 10%. Então, eu preciso colocar um custo de capital. O que significa isso? Né? Significa o seguinte, que a empresa ela está captando dinheiro a um custo de R$10. Então esse desembolso que ela faz de 42, ou faria, né? Ou fará de 42 mil para o projeto A e 45 mil do projeto B, custa para ela arrecadar esse dinheiro 10% ao ano. Tá? Então, com base nos fluxos de caixa e no custo de capital, que é o 10%, o VPL pode ser calculado da seguinte maneira. Tá? Aqui coloquei o projeto A e o projeto B no formato de fluxo de caixa na linha do tempo. Tá? Então o desembolso é de 42 mil e as entradas operacionais de 14 mil. Se eu pegar esses 14 mil e trazer para o tempo zero a uma taxa de desconto de 10%, e somar todos eles, né, eu vou chegar a 53.071. E aí o valor presente líquido do projeto A é o quanto que entrou de dinheiro ao longo do tempo, trazidos ao tempo zero, a uma taxa de desconto de 10%, menos o investimento inicial. Tá? Como é que eu cheguei nesse 53.071? Bom, é a mesma coisa que eu fazer utilizando as teclas N, IPV e PMT, né? Eu verificar qual é o valor presente desses 14 mil. Né? Então, vou limpar aqui os dados da calculadora, vou colocar aqui o meu N é 5, né? 5 é o meu N, o meu I é 10%, 10 é o meu I, o PMT é 14, vai entrar 14 por ano, e aí eu chamo o meu PV, né? O PV deu 53.071. Aqui deu negativo porque eu botei o PMT positivo. Então, trazer esses 14 mil, todos eles, para o tempo zero e somar todos eles a uma taxa de 10%, vai me resultar num valor presente de 53 mil. Mas o que eu quero é o valor presente líquido do projeto. E aí, se eu pegar esses 53 mil, que é o valor que entrou, e diminuir do investimento do projeto, vai me sobrar R$ 11.071. Tá?
Projeto B é a mesma coisa. Aqui no exemplo eu estou trazendo um por um. Tá? Trouxe o 28 mil por tempo zero, a uma taxa de 10%. Trouxe o 12 mil, trouxe o 10 mil. E aqui eu tenho cada um dos valores. Tá? Posso fazer isso na HP? Posso sim. Limpo os dados. Esse 28 mil, quanto que ele vai ser se eu trazer ele para o tempo zero a uma taxa de 10%? Vamos lá. 28 mil. 28 mil é o meu valor futuro. Vou botar negativo aqui para ele dar positivo. 28 mil é o meu valor futuro. O N é 1. O I é 10. Qual é o valor presente? 25.455, arredondando, né? Faço a mesma coisa para o 12 mil. 12 mil. Vou trocar o sinal. 12 mil é o meu valor futuro. Ele está 2 anos do valor presente. Então, N é 2. A taxa é 10. Quanto que ele é no valor presente? 9.917, tá bom? Estão entendendo? Então, cada um dos valores aqui de entrada de caixa ao longo do ano do projeto, dos 5 anos do projeto, eu levo para o valor presente. Levo para o tempo zero e calculo o seu valor presente, tá? Se eu somar tudo isso aqui, eu vou obter 55.924. Isso é o que entra no projeto. Descontando o desembolso de 45 mil, eu chego a 10.924, tá? Eu não preciso fazer desse jeito, eu posso fazer direto, tá? Posso fazer direto. Aí eu vou utilizar as teclas CF0 e CFJ da calculadora, tá? Isso aqui é um print que eu dei do material do Gitman, tá? Mas ele é um pouquinho diferente. É interessante que nas anotações de vocês coloquem ele bem certinho como que funciona, tá? Então, como que eu faço para chegar nesses 11 mil aqui do projeto A, direto, sem ter que fazer cálculos intermediários? Vou utilizar as teclas CF0 aqui da calculadora, CFJ e a NJ, tá? Que eu aciono elas por meio da tecla G, azulzinha aqui da HP. E para calcular o valor presente líquido, o VPE, ou em inglês NPV, eu preciso acionar a tecla dourada, esse F dourado, e depois clicar no MPV. Então vamos lá. Lembrando que a taxa de desconto é 10%. Como é que eu faço? Primeiro limpo os dados da calculadora, isso é importantíssimo, e começo a lançar os meus valores um por um aqui do fluxo de caixa. O primeiro valor é 42 mil. Ele é negativo, então CHS. Lanço ele como sendo o primeiro valor do fluxo de caixa, como sendo CF0. Então eu preciso acionar a tecla G, CF0, tá? Aqui no esqueminha não aparece a tecla G. Agora o próximo valor do fluxo de caixa, depois dos 42, o próximo é 14 mil. Vamos lá, 14 mil. G, CFJ, tá? Aqui está como sendo CF1. Esse aqui seria o CF1, o CF2, o 3, o 4 e o 5. Na calculadora, CFJ. Esse valor vai repetir 5 vezes. Eu não preciso fazer novamente mais 4 vezes. 14 mil, GCFJ, 14, GCFJ. Basta eu informar a calculadora que esses 14 mil vão repetir 5 vezes. Então eu dou aqui um 5, GNJ, tá? Aqui não aparece o G, nem aparece o J no N. Então corrijam nas suas anotações, tá? Assim eu lancei todos os valores do fluxo de caixa. Agora eu tenho que lançar a taxa de 10%, como sendo I. Então eu vou colocar 10 I. Ok. E agora chamo o NPV acionando a teclinha dourada F, NPV. Pronto. Cheguei ao meu R$ 11.071. Então assim eu calculo de forma direta o valor presente líquido, tá? E o próximo projeto? A mesma coisa, tá? Próximo projeto, faço o mesmo sistema. Só tenho que lançar os valores diferentes. Eu só posso usar
a tecla NJ para valores iguais. Então vamos lá. Vou limpar a calculadora, nunca esquecendo de fazer isso, muito importante. Primeiro valor, 45 mil. 45 é negativo, então CHS, G, CF0. Próximo valor, 28 mil. Onde está o 28? Aqui o número 1. 28 mil, G, CFJ. Próximo valor, 12 mil. 12, G, CFJ. Próximo valor, 10 mil. 10, G, CFJ. Esse 10 ele se repete 3 vezes. Eu posso fazer de novo aqui. Eu fiz a primeira, vou fazer o próximo aqui, 10 mil, que está no ano 4. 10 mil, G, CFJ. E faço o último 10 mil aqui. 10 mil, G, CFJ. Lanço a taxa, que é 10. 10 é o I. E chamo aqui FNPV. 10.924,40, tá? No esqueminha que eu fiz aqui, eu utilizei o 3GNJ, tá? Para não repetir 10 mil, 10 mil, 10 mil. Vamos fazer dessa forma então. Vamos lá. 45 mil, CHS, G, CF0. 28 mil, G, CFJ. Vejam que somente o primeiro valor vai como CF0. Os outros eu vou fazendo na sequência G, CFJ. Então fechou 28, o próximo é 12. Tá? 12, G, CFJ. O próximo é 10 mil. 10 mil, G, CFJ. Não quero fazer, repetir de novo 10, G, CFJ, 10, G, CFJ. Posso informar a calculadora que esse 10 mil vai repetir 3 vezes. Então, 3 GNJ. Ok. Lanço agora a taxa. Taxa é 10%, 10 I, FNPV. Vai dar o mesmo valor. Ok? Vamos voltar aqui. Só um instantinho. Vamos voltar aqui. O que significa, então, esse valor presente líquido de 11.071 para o projeto A e 10.924 para o projeto B? Significa o seguinte: para o projeto A empresa irá investir, irá gastar 42 mil e com as entradas operacionais do projeto, ela vai receber 53 mil e vai ter um lucro, vamos dizer assim, com esse projeto, um lucro líquido de 11.071 em valores atuais. Para o projeto B, o lucro líquido vai ser 10.924 em valores atuais. São valores muito próximos, né? Se esses projetos A e B forem excludentes, eu preciso tomar uma decisão, né? Qual será o mais interessante, né? O projeto A deu um VPL maior, o projeto B deu um menor. Só que, se eu for considerar o payback, lembra do payback? Vamos voltar lá no payback. Vou voltar os slides aqui. Aqui o descontado, vamos lá. Mais uma tela. Mais uma. Mais uma. Aqui. Então, pensando em payback, o projeto B tem um payback menor, ele é mais interessante. Se eu olhar só payback, eu recupero o investimento mais rápido, tá? Mas se eu pensar em VPL, o projeto A seria o escolhido, tá? E aí eu começo a ter algumas divergências, mas eu tenho dados para me decidir, tá? Aqui deu empate, né? Payback, projeto B é mais interessante, VPL, projeto A é mais interessante. O que eu faço? Bom, eu tenho mais uma outra técnica, que é a TIR, que nós vamos ver daqui a pouco. Somente a nível de informação, não vou tratar disso agora, mas para aqueles que desejarem, coloquei nessa tela aqui como que eu encontro o VPL
no Excel, tá? Eu não trabalho com Excel, trabalho com LibreOffice, tá? Mas as fórmulas são parecidas. O interessante é que o VPL eu não consigo determinar diretamente com a função VPL, tá? Eu preciso fazer o valor presente líquido das primeiras entradas e depois ainda fazer o desconto do investimento inicial, tá? Se eu colocar simplesmente VPL, né, utilizando essa fórmula aqui, depois se tiver interesse, dão uma lidinha no texto e vão verificar como que se faz isso, tá? Para aquele que precisar fazer para algum projeto de verdade ou fazer no TCC, dê uma olhada nessa tela aqui que vocês vão ter as informações necessárias. Aqui está a fórmula correta para o projeto A, aqui para o projeto B, né? Precisa incluir incluir separado a célula do investimento inicial, tá? Senão vocês vão obter uma resposta errada. Então aqui tem as informações caso vocês desejem fazer isso. Ok? VPL é isso. Vamos à nossa última técnica principal aqui de orçamento de capital, que é a taxa interna de retorno, tá? A TIR é uma técnica onde eu encontro a taxa do projeto, ou seja, quanto que o projeto vai me dar de retorno em termos percentuais. Naquele exemplo da casa que foi dado, de você comprar uma casa por 250 mil, gastar mais 150 e reformá-la e vender por 500, eu gastei 400 mil e obtive um retorno de 100 mil. Significa que o meu retorno foi de 25%. Nesse caso, a TIR seria de 25%. Tá? A TIR ela está intimamente relacionada ao VPL. Quanto maior a TIR, maior o VPL. Quanto menor a TIR, menor o VPL. De forma que só um instantinho aqui. Opa. De forma que a TIR, voltando aqui, para mim calcular a TIR, eu não utilizo taxa nenhuma. E para mim calcular o VPL, eu preciso de uma taxa. Bom, a TIR é a taxa de desconto que vai tornar o valor presente líquido igual a zero, tá? Se eu tiver um custo de capital exatamente igual a TIR. Ou seja, essa aqui é a fórmula do valor presente líquido que a gente viu no início. O valor presente líquido é o somatório dos fluxos de caixa descontados a uma taxa de desconto K menos o fluxo de caixa inicial. Quando esse valor presente líquido for igual a zero, essa taxa de desconto que eu utilizei no VPL, ela vai ser igual a TIR, tá? Portanto, a TIR é a taxa de desconto que vai zerar o valor presente líquido, tá? Vamos adiante, vocês vão entender melhor, tá? Para que o projeto seja aceito, a TIR deverá ser maior que a taxa de desconto, tá? E quando a TIR for maior que a taxa de desconto, o meu VPL vai ser positivo. Então o projeto pode ser aceito. Caso a TIR seja menor que a taxa de desconto, o projeto deve ser rejeitado. E nesse caso, o VPL vai ser negativo, tá? Se a TIR for exatamente igual à taxa de desconto, aí é aquele mesmo caso, o VPL vai ser zero e é indiferente aceitar ou rejeitar o projeto. Será, lógico, né? O preferível seria uma TIR maior que a taxa de desconto. Nesse caso aqui, eu vou estar mantendo a riqueza dos acionistas, não vou estar ganhando dinheiro, não vou estar ganhando dinheiro, mas também não vou estar perdendo, tá? Vamos ao nosso exemplo aqui dos projetos A e B, tá? Vamos calcular a TIR para esses dois casos. O cálculo da TIR, ele é feito de forma muito semelhante ao cálculo do VPL. Então vamos ver o que é a TIR. A TIR é a taxa tal que, se eu levar cada uma dessas entradas ao tempo zero e somar elas, a soma tem que ser igual
ao investimento inicial, tá? E aqui deu 19,9%. Puxa, como que eu calculei isso, né? Da mesma forma que para o projeto B. Se eu levar cada um desses valores para o tempo zero, o 28 para o tempo zero, o 12, o 10, o 10, o 10 para o tempo zero, somar todos eles, qual a taxa que eu devo levar eles para que a soma seja igual ao investimento inicial? Vamos apelar então à nossa HP, tá? O processo é o mesmo, gente. Olha, é muito fácil. Eu posso inclusive calcular quase que simultaneamente a TIR e o VPL. Eu vou lançar aqui utilizando as teclas CF0, CFJ. Vou lançar os valores. Deixa eu mudar aqui a tela. Aqui. Vou fazer da mesma forma que eu fiz para calcular o VPL. No projeto A, investimento inicial 42.000, CHS, G, CF0. 14.000, G, CFJ. O 14.000 se repete 5 vezes, então 5 GNJ. Calculo aqui a TIR, FIRR, 19,86. Se eu arredondar para duas casas, aliás, para uma casa, 19,9, né? A mesma coisa eu vou fazer para o projeto B. Vou limpar aqui os dados. 45.000, CHS, GCF0, 28.000, GCFJ, 12.000, GCFJ, 10.000, GCFJ. Vou utilizar o N para não repetir tudo. Então esses 10.000 vai repetir 3 vezes, né? 1, 2, 3. Vou informar HP que o 10.000 repete 3 vezes, 3GNJ. E aqui FIRR. Tá? O IRR está aqui em cima do FV. 21,65, arredondando para uma casa, 21,7. Uma coisa interessante, na mesma conta, né, aqui eu lancei na calculadora o fluxo de caixa do projeto B. Lembro que a gente utilizou o mesmo procedimento para calcular o NPV, o valor presente líquido. Então eu posso aqui, na mesma sequência, calcular o valor presente líquido, que eu tinha utilizado uma taxa K de 10, né? Então 10I, e chamo aqui FNPV. Eu tenho aquele 10.924 que eu tinha encontrado anteriormente, tá? Ok? Então, 21,7 para o projeto B é a taxa interna aqui do projeto, tá? Ou seja, é quanto por cento que eu vou ganhar com esse projeto. Aqui também a planilha, né? Como que eu utilizo a TIR numa planilha em Excel, tá? E aí, essas então são as 3 principais técnicas que eu utilizo para tomar decisões, tá? Então vamos fazer uma seguinte análise, só um instantinho. Bom, aqui então eu tenho um resumo do projeto A e projeto B, né? O investimento inicial de cada um dos projetos, as entradas de caixa operacionais, o custo de capital, a TIR e o VPL. Qual o significado da TIR com relação ao custo de capital? Significa o seguinte, ou em outra, reformulando a pergunta, por que a TIR tem que ser maior que o custo de capital para que o VPL dê positivo? Pelo seguinte, tá? O custo de capital é quanto custa para a empresa arrecadar esse dinheiro do investimento inicial. Então, se a empresa arrecada dinheiro a 10%, o retorno do projeto tem que ser acima de 10%. É como se eu tomasse dinheiro do banco, o banco me emprestasse dinheiro a 10% e eu resolvesse reemprestar para outra pessoa. Eu vou cobrar uma taxa de juro maior, senão eu vou ter prejuízo. Então aqui, para o projeto A, a empresa está captando dinheiro a 10% e investindo num projeto que vai render 19,9%.
no caso do projeto A. No caso do projeto B, está captando a 10 e investiria num projeto que daria um retorno de 21,7, tá? Em valores absolutos, o retorno que ela teria no projeto A seria 11.071, no projeto B, 10.924. Eu não coloquei aqui o payback, né? O payback do projeto A é 3 anos e do projeto B é 2,5. E aí eu tenho vários valores que vão me ajudar a tomar uma decisão, caso esses projetos sejam excludentes. Caso eu tivesse que optar, projeto A ou projeto B, está muito próximo, né? É bem difícil eu tomar uma decisão. Eu sei que o projeto A, o payback é 3 anos, mas em compensação, ele me dá um VPL mais alto, né? O projeto B, o payback é 2 anos e meio, eu consigo recuperar o investimento meio ano antes, mas o meu VPL é menor. Tá? Em compensação, a minha TIR do projeto B é maior. Tá? Uma coisa que eu posso utilizar para me ajudar a tomar essa decisão é calcular ou traçar, né, os chamados perfis de VPL. Tá? É um gráfico, ou são gráficos que vão mostrar qual vai ser o meu VPL para cada uma das taxas. Tá? Eu posso fazer até para quando eu considerar que a taxa é zero. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, tá? Quando a taxa é zero, eu faço uma soma simples, né? Somo todas as entradas do projeto e desconto o investimento inicial. Vamos voltar aqui. Para VPL zero, eu vou fazer aqui 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais, ou 14 vezes 5, né? 14 vezes 5 dá 70 mil. 70 mil menos 42 vai me dar 28. Então, o valor presente líquido do projeto A, quando a taxa é zero, é 28 mil. Então, faço um gráfico traçando aqui retas com o VPL no meu eixo dos Y e a taxa de desconto no eixo do X. Se a taxa é zero, para o projeto A, em vermelhinho, né, o VPL é 28. Para o projeto B, é 25, em azul aqui. Né? Então, o primeiro valor que eu tenho, né, é VPL para a taxa igual a zero. O segundo valor que eu vou utilizar para traçar minha reta é a taxa de desconto de 10%. Para essa taxa de desconto de 10%, o VPL do projeto A é 11.071, mais ou menos aqui, 11 mil. Para o projeto B, 10.924. Eles quase se coincidem aqui, né? E aí eu traço, então, uma reta partindo do 28 para o 11 mil para o projeto A e do 25 para o 10.924 para o projeto B. O meu próximo valor que me ajuda a traçar a reta é quando o VPL é zero. O VPL vai ser zero na TIR. Então, para o projeto A, a TIR é 19,9 e projeto B, a TIR é 21,7. E com isso eu traço, enfim, essas duas retas. Tá? Eu tenho um ponto de encontro aqui, que é meio complicado eu calcular esse valor, eu preciso usar o Excel para chegar nesse valor. Não vou trabalhar com isso. Mas, enfim, o que essa reta me diz, observando ela? Né? Se eu pensar em VPL, né, eu observo que o VPL do projeto A é maior, ou seja, a minha reta aqui de perfil de VPL do projeto A está acima do projeto B, até um ponto de intersecção aqui de 10,7%. Ou seja, caso a minha taxa de desconto fique abaixo de 10,7%, o projeto A leva vantagem em termos de VPL. Tá? Tanto que a taxa sendo 10, que realmente é abaixo de 10,7%, o VPL do projeto A é maior. Caso haja uma mudança nessa taxa de desconto, e isso pode acontecer, e essa taxa fique acima de 10,7%, o VPL do projeto B começa a levar vantagem em relação ao do projeto A. Tá? Até, naturalmente, que a taxa de desconto se iguale a TIR, e aí o projeto passa a ser inviável. Tá?
Então eu posso analisar o seguinte, nós vamos ver na próxima unidade que essa taxa de desconto, na verdade, é o custo médio ponderado de capital da empresa e que ele varia, ele pode variar sim. Varia, por exemplo, com relação à Selic, né? A taxa base que o governo usa por seus títulos, que acaba sendo usado pelas empresas privadas também, né? Então, caso haja uma perspectiva, nesse caso específico, de diminuição dessa taxa de desconto, o projeto A passa a se tornar vantagem, né? Lembrando que esses projetos vão durar 5 anos, né? Então, se nos próximos 5 anos há uma perspectiva de diminuição da taxa, ponto para o projeto A. Se houver uma perspectiva de aumento da taxa, ponto para o projeto B. Então, tudo isso são parâmetros que vão me ajudar a tomar uma decisão em caso que eu tenha projetos excludentes muito próximos, né? Onde eu tenho TIR muito próximo, as VPL muito próximos, payback muito próximo. Tá? Então, é mais uma forma de eu utilizar essas técnicas para tomar uma decisão. Lembrando que o nosso objetivo é analisar os projetos para que a gente possa tomar uma decisão. Tá? Aqui como é que eu utilizei, né, no Excel para fazer esses cálculos. Tá? Eu até disponibilizei essas planilhas para aqueles alunos que me pediram. Basta me pedir que eu disponibilize essas planilhas em Excel para vocês verem como é que dá para fazer esses perfis, tá? Ó, aqui está, né? Então, até uma taxa de desconto de 10,7%, o VPL do projeto A é maior que o VPL do projeto B. Abaixo de 10,7%, o VPL do projeto B é maior que o VPL do projeto A, tá? No momento que eu cruzar a linha da TIR, no momento que a minha taxa de desconto ou que o meu custo médio ponderado de capital for maior que a TIR, aí já não é vantagem nenhuma, né? Aí eu estou perdendo dinheiro. Até aqui a gente vai resolver muitos problemas. Mas se eu não estiver satisfeito e quiser avançar, aí sim nós vamos avançar e podemos calcular a TIR modificada, tá? Que é o que nós vamos ver a partir de agora.